dias. Iniciamos mais esse vídeo, varão. A verdadeira felicidade. Acredito eu que vai ser uma bênção. Felizmente o Diácono Vanzini não vai poder estar, motivos maiores, mas uma próxima oportunidade, se Deus quiser, ele vai estar aqui conosco. Amém. Não vamos falar sobre a verdadeira felicidade, onde achar, com quem achar. E eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para alguém que vai estar assistindo esse vídeo, que muitas vezes se encontra sem felicidade, sem esperança, muitas vezes com a vida num caos. E nada melhor do que saber o que é a real felicidade, onde achar ela. Amém, meu nobre? Amém, meu querido. Paz do Senhor, Deus abençoe. Gratidão a Deus pela oportunidade. Gratidão ao Senhor que confia naquilo que Deus tem em nossa vida. Louvar a Deus, né, por todas as coisas que Ele tem feito na nossa vida, família, ministério, na nossa vida profissional. Deus abençoando você que é uma pessoa que gosta da palavra de Deus e batalha diariamente. Essa luta que é bastante ferrenha, né, para quem busca conhecimento da palavra de Deus e busca levar algo de Deus para as pessoas, as batalhas não são fáceis. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família. Deus continue abençoando. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de nós começar, eu já quero começar comentando. Nós vamos ler em Eclesiastes, seu capítulo 1 e seu verso 1 ao 14. Eu vou estar lendo na tradução na linguagem de hoje, que ela vai ter uma aplicabilidade que eu quero estar aplicando, e ali vai trazer o sentido de vaidade no sentido de ilusão, e é isso que eu quero dizer aqui nessa noite. Eu ensinar Eclesiastes, seu versículo 1, Eclesiastes 1, do versículo 1 ao 14, que vai dizer: são estas palavras do sábio que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e se pôr e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez, o que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer: veja isto, nunca aconteceu no mundo? Não, tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai lembrar delas. Eu, sábio, fui rei de Israel em Jerusalém e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Quer serviço cansativo é esse que Deus nos deu. Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo: tudo é ilusão, tudo é como correr atrás do vento. Glória a Deus. Aqui é Salomão declarando a respeito sobre as coisas debaixo da terra que ele viveu e presenciou. Que foi falando sobre o trabalho, falou sobre o sol que todo dia ele nasce, depois ele se põe, e mostrando que nessa vida tudo
é a mesma coisa. Nada muda, mas sim se repete. Então o Salomão ele começa a entender que neste mundo tudo é uma ilusão, porque é algo muito passageiro, é algo muito temporário, muito rápido. E Salomão, ele por ser um rei, foi um rei que viveu uma das maiores experiências e conheceu bastante mulheres, ele teve as maiores riquezas, ele viveu num grande palácio, ele teve acesso às melhores coisas da sua época. A melhor época de Israel foi a dele, né? Sobre o reinado de Salomão. E ele chega numa conclusão dizendo, na tradução mais comum, vai dizer que tudo era vaidade. Então tudo é algo sem importância, porque nada daquilo ali ele conseguirá levar para a eternidade. Salomão ele começa a entender que essas coisas que são transitórias, ela não pode conter a felicidade. Igual um bom trabalho, um bom carro, uma boa casa, um bom emprego. Nada disso vai trazer um contentamento para o ser humano. Nada disso trouxe felicidade para o rei Salomão. Salomão, ele começa a entender isso, ele começa a observar. Por isso que ele começa a dizer que tudo é uma ilusão. Tudo é algo que nós queremos conquistar, mas quando conquistamos, observamos que ali não traz contentamento. Isso é a vida do ser humano. O ser humano, quanto mais ele conquista, quanto mais ele quer. Às vezes ele trabalha 10 anos para conquistar um carro e chega naquele momento e fala assim, quando eu tiver um carro importado, eu vou ser feliz. E quando ele conquista aquele carro importado, ele vê que ele continua com o desejo de conquistar outro carro melhor que aquele. E então ele não se contenta, ele não fica feliz com aquilo ali, porque ele está procurando felicidade naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro, naquilo que um dia vai se acabar. Então Salomão ele entende isso, que tudo debaixo do sol é algo ilusão, é algo que tem que ser em segundo plano. Ele não tem que ser o primeiro plano, mas o segundo plano. Porque aquilo, no final de tudo, você vai entender que tudo aquilo que você lutou, tudo aquilo que você conquistou, não passa de uma ilusão. Não passa de algo que vai ficar aqui nessa terra, que nós não vamos poder desfrutar e nem levar para onde nós dormiremos. Amém, Varão? Amém. Varão, é tão interessante tudo isso que você colocou. A gente, quando olha para essa condição, quando Salomão escreveu esse livro, ele já estava no ápice da sua maturidade. Ele tinha vivido muito. Ele já era um homem maduro, ele já tinha muita sabedoria. Foi ali por cerca de 930 antes de Cristo. E olha aí o que a gente tem visto hoje. Em tudo isso que o Senhor pontuou aqui, ficou bem claro que uma pessoa sábia chega ao entendimento de que as vaidades desse mundo, elas são passageiras, efêmeras, né? E não vão trazer felicidade. Não vai trazer felicidade. Ela não vai trazer realmente aquilo que vai alegrar o seu coração, realmente. Isso pode se tornar uma condição que a gente como ser humano tem, que é a condição da dopamina, que dá essa sensação de que você está sendo feliz naquele momento. Sensação de satisfeito, né? Satisfação por um presente, uma comida, alguma conquista, mas é passageiro. É um efeito passageiro. Não existe uma verdade mais verdadeira do que a felicidade que há em Cristo Jesus. Não tem. Salomão, como um homem sábio, ele deixa evidente que tudo isso não passa de vaidade. Coisas que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, que pode ser bonita aos olhos dos nossos companheiros, dos nossos irmãos, da nossa família, que às vezes a gente também acha bonita e muitas das vezes, Diácono João Paulo, a gente tem visto pessoas buscando aquisições que nem as fazem se sentir mais completas ou mais felizes, mas que aos olhos das outras pessoas
existe essa imaginação, essa coisa que é tipo uma cortina de fumaça que desvia a verdadeira visão do que é o ser humano ser feliz, que é: eu vou comprar, eu vou adquirir, eu vou ter, eu vou mostrar para as pessoas que eu tenho, que eu sou feliz porque eu tenho, e assim vai ser. Mas às vezes aquela pessoa está se matando de trabalhar, ou está perdendo tempo com a sua família, ou está perdendo tempo com Deus, não é? Sim. E aí essas vaidades que Salomão falou, que o Senhor muito bem pontuou aqui. Essa cortina de fumaça hoje a sociedade prega muito forte. Essa cortina de fumaça hoje, de que, não só de hoje, a gente sabe que existem alguns relatos de sábios, principalmente no segmento do judaísmo, que acreditavam-se, principalmente em gnosticismo, acreditava-se que aquilo que a pessoa tinha a tornava especial, e que o Deus Todo-Poderoso dava aquilo, algo mais para você, e tornava você mais especial do que quem não tinha. Na verdade, a gente sabe que não é. Ele veio para judeus, para gentios, ele veio trazer para todo aquele que nele crê, para que não pereça, para que tenha a vida eterna. Essa eu creio ser a verdadeira felicidade, João Paulo. Glória a Deus. Quero dar outra passagem para nós passear por ela, né? Dar uma meditada que está em... A Bíblia é uma bênção. Acho que é Lucas, capítulo 15. Acho que eu marquei aqui. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Isso, 15, seu versículo 11 ao 32. Vamos falar de uma pessoa que procurou essas felicidades. Achou que essas eram a felicidade. É um grande exemplo. É um grande exemplo. Nós vamos ver qual foi o fim dele. Que vamos ver que essa felicidade era ilusória, né? Ilusória. A parábola do filho pródigo se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, seu capítulo 15, seu verso 11 a seguir, que disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer as necessidades. E foi e chegou-se a um daqueles cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ali estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. Aqui retrata um jovem que tinha tudo na casa de seu pai e não era feliz, ou achava que aquilo não era uma felicidade. Não era o suficiente. Não era o suficiente, que a felicidade era o quê? Aquilo que estava aos olhos do outro. A vaidade. Aí, isso, aos olhos do mundo, porque era atrativo. Um jovem que vivia a sua vida fazendo festa, agradando, comprando ali, hoje seria os melhores carros, as melhores roupas, os melhores celulares, os melhores eletrônicos. E esse jovem, ele gastou toda a herança que tinha. Ele chegou a um certo momento que ele viu que nada aquilo ali trouxe para ele felicidade. E quando menos ele esperou, que toda aquela riqueza que ele tinha se foi.
E a única coisa que sobrou para ele ali foi o quê? Foi a lembrança do pai. Foi a lembrança de alguém que tinha um lugar que cuidava dele. Isso retrata muito o ser humano e Deus. É uma relação É uma comparação perfeita. Por quê? Porque Deus, ele é o verdadeiro pessoa que pode trazer a verdadeira felicidade. Cristo mesmo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo falando sobre Jesus em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, dizendo: se esperarmos em Cristo só nessa vida, Exato. nós somos mais que miseráveis, que é querer viver nessa vida como se não existisse uma eternidade. É viver essa vida sem esperar algo a qual o próprio Deus ele mesmo disse que nós devemos ajuntar tesouros nos céus, onde a traça, hoje nada disso consome, onde o ladrão não rouba. Então nós vemos o próprio Deus frisando que a verdadeira felicidade ela não perece. A verdadeira felicidade ela é algo eterno. E o único que pode dar a verdadeira felicidade, aqui nós já vamos estar falando quem que é essa verdadeira felicidade, é o próprio Jesus, a qual você disse. Só Jesus pode trazer a felicidade, e esse jovem ele entendeu. Quando ele estava ali no maior pior, que ele viu que ele não tinha saído, ele não tinha mais aquela felicidade, aquele porto seguro que ele tinha, ele lembra do lugar, falou: levantar-me-ei e hei ter com meu pai. Ali ele lembrou ali do seu pai, ali ele lembrou, igual o ser humano, quando ele está passando um momento difícil, ele chega um certo momento que ele lembra que existe um Deus. Ele lembra que existe alguém que pode mudar a vida dele. Eu costumo dizer que o coração do homem, ele tem um vazio tão grande, que só pode ser preenchido por um Deus grande. Só pode ser preenchido por Deus. Porque Salomão, ele procurou essa felicidade em tudo quanto é tipo de lugar. E ele não encontra. Salomão, ele não encontrou. Que nem você falou, no momento da sua velhice, no momento ali da sua maturidade, que ele estava ali nos seus últimos dias, ele reconhece. Ele entende que tudo que estava debaixo do céu, nada trouxe o que? Felicidade a ele. Ele entendeu que nada aquilo ali seria algo eterno para ele. Nada aquilo ali ele ia levar. Nada aquilo ali ele conseguiu alegrar a alma do homem. Porque o que eu vejo o ser humano dia após dia mais procurando e ostentando felicidade no dinheiro, na prosperidade, no amor. Tem gente que acha que a felicidade vai ser só simplesmente ele casar, né? Isso no outro. E a felicidade tem que estar dentro de nós. Exatamente. É Cristo que é a verdadeira felicidade. Porque quando a felicidade está dentro de nós, o outro é o quê? É contagiado pela nossa felicidade. É complemento, né? Ele se complementa, ele consegue ser alcançado pela a felicidade que está em nós. Cristo mesmo, ele vai falar sobre as bem-aventuranças, que depois eu vou estar lendo. Ele vai citar muito sobre bem-aventurado ou felizes são. Então nós vamos ver que a verdadeira felicidade não vamos encontrar em outro lugar, somente em Jesus. É isso, varão. A cultura, ela apresenta para nós, seres humanos, alguns processos, mas a gente, pela misericórdia de Deus, tem a oportunidade de ter a Bíblia Sagrada como referência, e desde muito cedo a gente vê exatamente do que se trata a felicidade. Mas a gente encontra até em outras culturas a palavra felicidade, ou até mesmo o ponto de vista de pessoas que foram importantes em outras culturas. Por exemplo, Aristóteles, ele utiliza o termo eudemonia, que é formado a partir de duas palavras, que é eu e daimon, que significa eu é bem e daimon significa espírito. Então essa palavra traduzida, ela significa felicidade. Então para Aristóteles, esse termo significa viver bem, significa florescer, significa dar frutos. Glória a Deus. Entendeu? E aí, o que a Bíblia fala para nós? Porque nós somos enxertados. Sim. Não é? Então é o seguinte, Jesus passou e viu, não tinha. Jesus passou e viu. O que aconteceu com aquela figueira que não tinha figo? É uma parábola. É aquilo que a gente tem
E aí a gente vê, então, nas culturas, e aí tem algumas aplicações que eu gosto também. Por exemplo, segundo Aristóteles, a felicidade ela é uma atividade da alma. Você vê que ele não era cristão, mas ele reconhecia que não é uma coisa física, palpável. Que o físico palpável são as vaidades que o Senhor viu, que o Senhor leu, que o Senhor nos trouxe aqui. Então, para Aristóteles, é como se fosse uma virtude da alma em praticar, ouve isso, uma virtude da alma em praticar ações virtuosas. E que os vícios, a vida desregrada, digamos assim, elas conduzem ao contrário. Então a vida desregrada, o vício em querer ter, em querer ser, em querer se mostrar, assim como o senhor acabou de ler em Lucas 15, a vida desregrada, ela é ao contrário do que a felicidade verdadeira representa, que é o quê? Viver uma vida virtuosa. Trazer frutos, frutificar. E como eu falei, Jesus manda fazer o quê com a figueira? Tem uma coisa, João, que eu gosto de usar muito, é uma conjectura que eu gosto de usar muito. Quando Pedro pergunta, Senhor, eu sou empresário, eu vou conjecturar, para que todo mundo entenda. Senhor, eu sou empresário, eu tenho alguns barcos de pesca, tenho pessoas trabalhando para mim, eu vivo uma vida confortável. O que eu vou ganhar largando tudo isso para te seguir? Jesus é tremendo. Jesus fala, nessa vida, 100 vezes mais. E 100 vezes mais nessa vida é uma coisa tão fora da realidade para a gente pensar. Eu trago isso e levo também para as pessoas que precisam de Jesus para entender que hoje, você que tem Jesus, imagina se você não tivesse Jesus, a sua vida estaria 100 vezes pior. E aí ele dá o fechamento com chave de ouro. E por fim, a vida eterna. E aí sim está a felicidade. O bom de tudo isso, João Paulo, que está totalmente alinhado com o que você disse. Por quê? Porque Pedro não ficou mais rico quando ele começou a seguir Jesus. Ele não conquistou mais coisas, mas ele viveu ao lado do Mestre experiências que, sabe, é aquilo que qualquer ser humano tem o desejo no coração de viver. Experiências reais com Jesus. Então, essas definições que existem é uma palavra do latim, tá, João? Felicidade é uma palavra do latim, ela é felicitas, é felix, F-E-L-I-X. Exatamente isso, é uma palavra do latim. Sabe o que ela significa? Ser fecundo. Ser fecundo. Em alguns casos, ela também é utilizada como a sensação que o filho sente quando ele está sendo amamentado pela sua mãe. Então é maravilhoso. Está totalmente linkado com a realidade que o Senhor trouxe. Está totalmente linkado. Não é físico. E eu sei que o Senhor está doido para chegar nesse ponto. Fica à vontade, varão. Amém, amém. Você que está chegando agora aí no nosso canal, vai compartilhando, vai se inscrevendo, vai deixando um comentário aqui embaixo do vídeo. E acredito que Deus está falando com você e vai falar mais e mais aqui nessa noite. Eu quero deixar também outro versículo em Tiago, capítulo 1, em seu versículo 12. Depois nós vamos estar lendo já Mateus, capítulo 5, em seu verso 3 ao 12.
Epístola de Tiago, ela vai dizer assim, ó: bem-aventurado ou feliz é o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Estranho essa felicidade. Uma felicidade onde você vai sofrer tentação. A verdadeira felicidade não é a felicidade que o mundo tenta parecer que é. Porque é toda essa felicidade que o mundo ensina ou mostra uma felicidade o quê? Passageira. Mas nós vamos observar cristãos sendo mortos ou perseguidos, cantando alegre diante daquela afronta, porque eles entendiam qual que era a verdadeira felicidade. Eles sabiam que essa vida é ilusória. Eu costumo, até na última lição que eu e o Jonas ministramos, eu até falei a respeito sobre isso que o mundo pinta de ser uma felicidade. Uma felicidade muitas vezes camuflada, porque você vê essas pessoas muitas vezes sorrindo, bonito no Instagram, depois você vê a pessoa se matando algumas horas depois, se enforcando, porque não é realmente a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade, nós vamos observar, ou o amor ali, nós vamos observar que a verdadeira felicidade, ela sofre. O cristão, quando ele tem a verdadeira felicidade, ele é perseguido e continua sendo feliz. Por isso que fala, bem-aventurado aqueles que foram perseguidos, felizes são aqueles que são maltratados, perseguires, foram mortos. Então, Cristo, que nós vamos ter ali agora, Mateus, ele vai falar sobre essas pessoas que são verdadeiros felizes, porque ele sabe que após tudo aquilo que passar, a tentação, a afronta, a morte, ele chegará naquilo que é completo, aquilo que é perfeito, aquilo que Paulo fala sobre isso, que é o desfecho do ser humano. Aquilo, eu costumo dizer, não sei, o seu irmão já assistiu, mas o Matrix já assistiu? Já. Você viu que Matrix, ele pinta uma verdadeira ilusão. É o paralelismo, né? Isso, porque a pessoa ela está presa pelas máquinas e vive num mundo ilusório. É o paralelismo total. Acreditando que está vivendo, mas ele está vegetando numa cadeira. Esse é um conceito real, sim, sim. É um conceito que ilustra muito bem um homem ali alienado ao pecado. Exatamente. O homem ali nessa felicidade ilusória que o mundo causa. É igual às drogas. Qual é a sensação que a droga faz? É uma felicidade o quê? Momentânea. Exatamente. Uma felicidade que não é completa, porque você vai ver quando acabar todo aquele efeito, vamos pôr do álcool, da maconha, da pedra, ele vai voltar à realidade. E aí é onde o seu corpo vai te mostrar realmente quem você é. Aí nós vamos ver, nós vamos ser trazidos para a realidade. Mas o cristão, meu irmão, e ele mesmo passando por dificuldade, ele continua sendo feliz. Porque ele sabe que essa vida aqui ela é transitória, ela é muito passageira. Cristo mesmo disse que nós somos forasteiros em terras estranhas. Uhum. Esse dia eu estava até falando para minha esposa que nós somos extraterrestres. Nós não somos desse mundo. Assim como Cristo também falou que ele não é. Então nós vamos observar que a verdadeira felicidade, existe um livro muito bom que chama Movido pela Eternidade, ele vai mostrar que nós estamos numa faculdade. O que é? Aquele que aceita Jesus, isso é um aperfeiçoamento. Né? E todo mundo chegará um momento que vai prestar conta dessa faculdade. Exatamente. Vai ter aquele vestibular no final e todo mundo vai ter o teste. Deixa eu ver suas notas. Vou ver o que você fez nesse tempo dessa faculdade. Se você passou pelas matérias, se você aprendeu o que as matérias ensinou. Então, quando o próprio Jesus ele encontra Pedro e chama Pedro para ser pescador de homem, Pedro ele ainda não entendia qual que felicidade, ou que algo tão bom que a qual Jesus Cristo queria chamar ele, que era o reino dos céus. Pedro não entendia, porque nem você disse, naquela época a pesca era bem remunerada. Exato. Era algo que dava muito dinheiro. Empresário ele era bem sucedido, ele era bom no que fazia. E agora Cristo traz ele, chama ele para algo maior do que aquilo que ele estava fazendo. E o que eu acho interessante é que Pedro, mesmo ele
ele passando tudo que ele passou, em momento único quis voltar à pesca quando Jesus estava. Ele sempre ficou ao lado de Jesus, porque ele sabia que a verdadeira felicidade era quem? Era Jesus. Por isso que quando Jesus Cristo morre, o que acontece com Pedro? Ele volta a querer pescar de novo, porque foi minha felicidade e acabou. Exatamente. Mas Pedro ainda não havia entendido que aquele que era a verdadeira felicidade dele não havia morrido, porque ele ressuscitou. A morte não teve domínio sobre Jesus. Ele não havia entendido isso, que essa felicidade nem a morte pôde parar. Ia separar ele dessa ele não entendeu que tudo que pudesse acontecer jamais o separaria da felicidade verdadeira. Ele não havia entendido isso ainda. E nem os discípulos ainda. Não. Mas quando Pedro ele viu Cristo novamente, ele entendeu que a felicidade a qual Jesus ele ensina, ela não é transitória. Ela não é algo de momento. Ela é algo que vai gerar o resto da nossa vida. Por isso que Mateus 11:28 vai dizer: vinde a mim todos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ali fala de alívio, ali fala de contentamento. É verdadeiro. Verdadeiro, é algo que... O real e satisfatório. Isso, é algo que vai o quê? No momento de crise, você vai passar essa crise o quê? Com total sanidade, com total tranquilidade. Porque você sabe que pode acontecer o pior que pode acontecer. Ninguém pode o quê? Acabar com a sua alma. É o caso do Jesus no barco. Glória a Deus. Jesus no barco. Você está ali passando dificuldade, passando provação, mas é exatamente o que o senhor falou. Somos extraterrestres. Aí eu entendo porque o cristão ele não tira a sua vida. Porque ele entende primeiramente que a vida não é dele. Exato. A vida não está nas mãos dele, está na mão de Jesus. Por isso que quando nós passamos dificuldade, perseguição, nós entendemos o quê? Que existe alguma coisa no final do túnel. Nós sabemos que vai existir um desfecho a qual nós vamos conseguir vencer. Não estamos aqui em vão, né? Nós não estamos aqui debaixo desses preceitos porque a gente tem uma ilusão, igual muitas pessoas são iludidas pela droga, pela bebida. Quer ver, Varão? Tem uma passagem no livro dos Salmos, é o capítulo, na verdade não é capítulo, é número. Salmo número, né? Número 4, a partir do seu verso 7, vai falar assim, ó. Esse salmo, só para a gente ter um entendimento, é importante fazer esses fundos para que os nossos irmãos que estão nos ouvindo aqui, para que eles tenham conhecimento e visualizem exatamente do que se tratava. Salmo número 4, o verso de número 7 diz assim: encheste o meu coração de alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Sabe quem que era o responsável nessa condição? Era o líder da adoração a Deus em Israel. Todas as vezes que Israel precisava, Varão, agradecer a Deus, existiam vários cânticos que eram entoados. Esse é a passagem inteira. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Os homens, até quando tomareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo. Por ele consultai no travesseiro o coração e sossega. Olha que coisa linda. Ofereci sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos fará conhecer o bem?
Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Aí vem o versículo que eu li, o verso que eu li é: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. A minha alegria por toda a dificuldade, por todas as coisas. A passagem falou, a hora que eu ponho o meu travesseiro, a cabeça no meu travesseiro, eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu passei por isso hoje. Eu passei uma dificuldade. Irmão, irmã, você que está nos ouvindo, isso é para você. Isso é para mim. A hora que a gente põe a nossa cabeça no travesseiro, a gente sabe o Deus que a gente serve. E a gente sabe que a alegria verdadeira, ela vai chegar. É como nós estamos aqui falando sobre isso, o Senhor já falou. É exatamente isso. Somos peregrinos. A gente não está condicionado à felicidade momentânea que essa vida nos apresenta. Glória a Deus. Aí nós vê a diferença. Aí eu vejo aquele versículo que fala: aí vereis aquele que serve e o que não serve. Porque aquele que não tem a verdadeira felicidade, não ama Jesus, não guarda os seus mandamentos, ele vive tateando em tudo quanto é lugar para poder procurar isso. Por isso que eles vivem em festa, mais festa, bebedeira, acima de bebedeira, porque jamais eles vão conseguir ser completo sem ela. Busca uma ilusão, né? Nós buscou isso um tempo. Eu busquei essa felicidade no mundo aí e não achei. Exatamente. Eu só encontrei a verdadeira felicidade quando eu encontrei Jesus. Quando Jesus ele entrou na minha vida e mudou. Isso é tão real que quando ali em Atos dos Apóstolos os irmãos estavam pregando a palavra e uma família ali aceitou Jesus e o povo foi batizado com o Espírito Santo, existia um homem viu aquilo ali e ele quis comprar aquela felicidade. Ele quis comprar aquilo que estava acontecendo e o próprio, acho que foi Pedro que disse, falou que não poderia, isso não era comprado. Isso é algo não gratuito, isso era gratuito que Deus dava e ele queria comprar, porque ele viu aquilo e falou: onde eu consigo isso? Quanto custa? Me vende isso. Eu quero comprar isso, eu quero ter isso comigo. Esse poder que vocês têm, essa confiança que você tem nesse Jesus, e isso é o que acontece com o cristão, né? Vamos ver o cristão ele sendo fiel no pouco. Mesmo que você olhe na despensa dele e não tem nada, mas aquele nada que ele tem, ele reparte com os demais. Porque ele sabe que assim como o próprio Deus cuida dos passarinhos, a qual não é a imagem e a semelhança dele, Deus vai cuidar dele. Então ele confia, ele entrega, ele acredita nisso. Então ele pode ser provado pelo fogo. Mas mesmo assim ele continuará confiando em Deus, porque a felicidade dele não pode ser retirada. Porque a felicidade dele é algo que está ali dentro, que mora dentro dele, que é o Espírito Santo. E essas pessoas que conseguem encontrar isso só vai conseguir encontrar em Jesus. Ele pode procurar essa felicidade aonde ele quiser, nas redes sociais. Ele pode procurar essa felicidade no dinheiro, ser rico, milionário. Ele pode procurar aonde ele quiser, ele não vai conseguir ser feliz se não for por Jesus. Jesus fala que só existe dois caminhos. Exatamente. Ou um vai levar você para a eternidade, ou outro vai levar você para a condenação eterna. Exatamente. E esse caminho que te leva para a eternidade é um caminho que te traz o quê? Uma confiança, uma entrega e uma felicidade contínua. Porque você sabe que assim como o seu Senhor, ele ressuscitou, assim nós também nos ressuscitaremos. Exato. A Bíblia fala que Jesus Cristo ele é a esperança daqueles que está vivo ainda. Ele é a esperança nossa. Porque nós sabemos que o nosso mestre nem a morte pôde o deter. E ele faz uma promessa que ele foi para o Pai e ele vai voltar para fazer o quê? A nossa felicidade se tornar completa.
Porque nesse mundo não existe essa felicidade completa ainda. Nós somos felizes, mas ela será ainda mais completa ainda, quando nós estivermos com Jesus no céu. Mas essa promessa e essa felicidade só podemos encontrar através de Jesus e a sua palavra. Porque o que nós vemos no mundo aí fora dizendo que eu amo Jesus, eu tenho Jesus. Mas Jesus ele vai falar que aquele que ama ele guarda a sua palavra, pratica a sua palavra. Então, para nós termos a verdadeira felicidade, não é só falar de Jesus, é ter Jesus, é viver Jesus, é praticar os mandamentos de Jesus, é entender que se amanhã nós não acordarmos, porque o que acontece? Nós vivemos uma vida como se não existirá um fim. E Jesus ele vai falar sobre um homem, até vai falar muito sobre esse salmo, que ele enche todos os celeiros, ele olha assim e fala, nossa, agora eu posso... Agora eu estou bem. Agora eu estou bem, eu posso descansar, porque eu não preciso mais fazer mais nada, porque eu enchi os celeiros. E Jesus ele vai trazer ali um diálogo, demonstrando, falando, louco, hoje pedirá a tua alma. Hoje será o que? A sua formatura. Exatamente. Hoje vai ser o momento que eu preciso ver se você passou nos boletins ali. E eu vou pedir essa alma e eu preciso saber para quem será esse celeiro. Para quem será esse carro? Para quem será essa casa? Para quem será esse dinheiro no banco que você tem? Que se nada disso você vai conseguir levar. Era isso que eu quis dizendo, que você não conseguirá levar. A única coisa que você vai conseguir levar é a verdadeira felicidade em Cristo Jesus. Esse dia eu estava até ministrando, eu falando referente às coisas que são passageiras. Até algumas coisas que a própria igreja tem, será passageiro, igual falar em línguas, os dons, a Bíblia fala assim, que isso cessará. Mas o amor, a alegria, a felicidade é o que vai permanecer. Por quê? Até a esperança, a fé um dia vai passar, porque a fé é aquilo que você está esperando. Hoje estamos... estamos... É um alimento. É um alimento, é aquilo que nos mantém. Mas chegará um dia que nós vamos encontrar com Jesus, que não vamos precisar ter mais fé, porque nós vemos Ele. Estamos com Ele. A esperança é a mesma coisa. A esperança também chegará um momento que ela vai passar. Porque a esperança é aquilo que você está aguardando algo que vai chegar. Isso. E quando você chegar ali naquela conclusão que será ali no céu com Jesus, essa esperança não vai ter mais, porque você já alcançou. Mas o amor para com Deus, isso vai viver de eternidade para a eternidade. Nós continuaremos amando Deus. Nós continuaremos sendo felizes com Deus. Nós continuaremos levando isso além de tudo passageiro. Será algo que nós conseguiremos e vamos levar para a eternidade. É incrível. O senhor falou aí e veio aqui ao meu coração a atitude, né, dos reformadores em 1500, porque hoje, o que acontece hoje? É importante que os irmãos que estão ouvindo, que os que podem ainda não estar participando dessa live, de uma igreja, os irmãos que vão ver essa live em outra ocasião e que não fazem parte do segmento, é importante saber que tem pessoas, e desde o momento onde foi praticado ali o início da reforma, né, por causa das práticas da indulgência que se cobrava, né, era tipo, estou vendendo para você um terreninho no céu. E a gente vê muitas práticas hoje, João, em algumas igrejas, práticas que estão totalmente alinhadas com aquilo que veio a trazer hoje o nosso segmento, que é o protestantismo. E a gente vê hoje, até dentro do nosso meio, por isso que é importante buscar em Jesus, Salmos 19:8, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem a luz aos olhos. É Jesus
que faz isso, é o Senhor que faz isso. E a gente vê hoje, e é triste, porque muitos ainda se deixam ser levados. E muitos precisam que você, que nos ouve, muitos precisam que você, que vai nos ouvir em uma ocasião, abra o coração para essa pessoa e mostre o Jesus que você serve. Esse Senhor que traz luz aos nossos olhos. Porque, sabe, a gente vê essas práticas, vem de lenço, vem de chapéu, dá martelada em documento, sabe? Vem de vassoura abençoada. E a gente sabe que não é aí que a felicidade está, não é aí que você vai ser feliz, não é, sabe, acreditando nessas crendices populares e até mesmo crendices que surgiram em algumas partes do nosso segmento que realmente devem ser abolidas. E você que tem a oportunidade, eu preciso falar de Jesus, eu preciso que essa pessoa me ouça. Se você sente no coração que você tem realmente esse desejo, ore. Ore. Peça para Deus te dar o entendimento para você falar e mostrar isso aqui que a gente está falando. Mostrar o caminho. É Jesus que te dá a felicidade verdadeira. Não tem outra. Não tem outra. Não adianta buscar em qualquer outra condição, que seja no mundo, que seja nas drogas, no álcool, que seja na aquisição de bens materiais. Você não vai se sentir completo. É simples, João. Sem qualquer tipo de exposição. Mas às vezes o ser humano compra algo, que seja um veículo, ou eu quero outro. Quero um melhor do que eu tenho. Aí, não, eu quero um melhor do que eu tenho. Significa que você não possa ser uma pessoa extremamente abençoada? Não significa. Mas isso deixa evidente que existe um desejo de satisfação em buscas materiais. Isso é verdade. Não é? Se você busca, eu vou comprar algo melhor agora. Não, comprei. Eu vou comprar outro melhor do que... Amém. Deus te abençoe. Você é filho do dono do ouro e da prata. E se você tiver que ter dinheiro e prosperidades, amém. Os mais prósperos que já pisaram nessa terra, todos serviram a Deus. Todos. Então você também tem direito. Mas não é isso que vai trazer a felicidade. Para essas pessoas que acreditam que essa felicidade está nisso, nós podemos dar um exemplo igual a Jó. O Jó é um exemplo claro que a verdadeira felicidade não estava naquilo que ele possuía, isso, mas naquilo a qual fez ele possuir. Aquilo que fez ele alcançar o que ele tinha. Porque Jó, quando ele perdeu o gado, quando ele perdeu ali as ovelhas que ele tinha, quando ele perdeu os barracão que ele tinha ali que pegou fogo, quando ele perdeu os filhos que ele tinha, nada disso fez Jó perder o quê? A confiança e a alegria que ele tinha em Deus. Exatamente. Porque ele sabia que tudo isso era algo que Deus poderia dar e Deus poderia arrancar. Porque o verdadeiro contentamento dele estava o quê? Na comunhão dele com Deus. Entendeu? Outro relato que nós vamos ver disso, que ele também prioriza isso, nós vamos ver Davi. Davi, ele comete o que cometeu lá, mas no momento que a qual ele vai pedir para Deus, você tire de mim tudo. Tudo. Pode tirar tudo, mas só não tire de mim o teu espírito. Exatamente. Só não me tire aquilo que me causa felicidade, a tua presença, o teu amor, a tua graça, só não retire isso de mim. Isso. Então nós vemos ali a real pessoa que entendeu o verdadeiro sentido da felicidade. Aqui nós não estamos dizendo que a pessoa não pode prosperar. Exato. Nós estamos dizendo se o coração da pessoa, a alegria da pessoa esteja naquilo que ela prosperou. Aí fica... Não naquele que fez ele prosperar. Aí que está a diferença. Jó entendia isso. Por isso que Jó foi abençoado o dobro.
Jó, ele teve ali o dobro dos gados que ele tinha, daquilo que ele possuía. Então nós vemos Deus abençoando ele, porque ele entendeu. Restituiu, né? Deus, ele prioriza tanto isso, varão, porque Deus chegou a um certo momento que entre Deus e o relacionamento dele de Abraão, que Abraão, ele estava procurando a alegria dele aonde? No filho. E Deus falou assim, Abraão, então se a sua alegria que você acha tá no teu filho, eu quero ele, me dá ele para mim. Eu vou provar mesmo se a sua alegria não tá nele. Sim. Se você não tá mudando a tua confiança. O foco, né? Porque ele tinha, querendo ou não, Abraão, ele perdeu, porque ele até pediu, tentou dar uma ajudinha para Deus com a serva ali da Sara. Isso. Entendeu? Ele tinha perdido ali. E quando Deus abençoa ele, dá ali Isaac, e Deus vendo Abraão tendo só tempo agora para Isaac, e esquecendo dele, Deus ele faz uma prova com Abraão para ver onde estava a real confiança dele, o coração dele, a alegria dele onde estava. E mesmo numa forma dolorosa, Abraão ele aprendeu. Isso. Ele aprendeu que a única felicidade, somente a felicidade é só Deus. Aí você imagina, varão, lá naquela situação, Isaac preso e ele com o cutelo na mão. Meu Deus. E aí Deus fala para ele, não é só porque você é meu servo, é porque eu sou a felicidade verdadeira. Eu sei que se você tirar a vida do seu filho, você vai continuar me servindo, mas você vai ficar triste. E aí, a tristeza e a felicidade, para quem serve a Deus, ela tem parâmetros diferentes de quem não serve. Sim. Porque eu sirvo a Deus. Quando eu estou feliz de verdade. E quando eu estou triste, eu sei o Deus que eu sirvo. Sim. Mas eu também fico triste. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Então isso que o Senhor trouxe é tão bonito, é tão real, que nós como cristãos, se a gente for olhar e falar, se tivesse acontecido, será que Abraão perderia sua fé? Não, não perderia. Mas ele seria mais triste. O que aconteceu? O Senhor foi lá e falou, você não. Mas eu entrego o meu filho para que você tenha vida e vida com abundância. Aqui está a felicidade verdadeira. E mostra o Cordeiro, né? Ali mostrando novamente o que nós estamos dizendo, Cristo, né? Exatamente. Então, felicidade real você só vai encontrar em Jesus. Só em Jesus. Não tem outro caminho, não existe uma outra fórmula, não existe uma outra condição. Não existe. Antes, o que a gente lê em Abacuque 3 e 17 e 18? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê uva nas videiras, que a safra da azeitona não produza, que não haja produção de alimento, que as lavouras estejam secas, que não tenha ovelhas no curral, não tenha boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha vida. Glória a Deus. Essa é a nossa visão como cristãos. Essa é a nossa visão. Eu tenho alegria, mas às vezes eu também posso ficar triste. Eu sou um ser humano ainda estou neste corpo de carne. Um momento a gente vai ter a mudança realizada que o Senhor nos promete, mas ainda assim, João, só que, ainda que a figueira não floresça, ainda que aconteça todas as coisas, eu me alegrarei no meu Deus. Por quê? Porque eu sei o Deus que eu tenho crido e eu sei exatamente o que vai acontecer comigo. Exatamente. Glória a Deus, glória a Deus. Chegamos no final dessa live. Deus abençoe a sua Passou vida. rápido, O tempo passa rápido, passou mais de uma hora, um bate-papo muito rápido. Parece que nós estamos em segundos aqui. E é muito bom falar de Deus.
E você que está ouvindo essa live aqui, nós vamos estar orando para você, que você às vezes está vivendo uma vida infeliz, muitas vezes sem essa felicidade a qual nós falamos. O nosso irmão Cleito vai estar orando, e nesse momento, se você crer, você acreditar e confiar que esse Jesus, ele pode te trazer a verdadeira felicidade, nesse momento você vai fechar os teus olhos e vai orar juntamente conosco e pedirá para ele ser a sua verdadeira felicidade. Amém, mano? Vamos estar orando e depois Amém. vamos estar concluindo. Amém. Só para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Senhor pela confiança e Amém. a Deus pela oportunidade de sempre poder falar do amor de Deus para conosco. Então vamos orar, você que está na sua residência, curve sua cabeça, feche seus olhos, agradece a Deus pela oportunidade. Senhor nosso Deus, Pai poderoso, no nome santo do seu Filho Jesus Cristo, nós te damos graça. Te damos graça, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem nos concedido, pela oportunidade de falar do seu amor, pela oportunidade, Senhor, de glorificar o teu santo nome. Vá de encontro, meu Deus, com essa pessoa que está acompanhando esta live. Vá de encontro, Senhor, com essa pessoa que vai ver esta live em um outro momento. Que o Senhor preencha a felicidade verdadeira no coração dessa pessoa. Que o Espírito Santo encha essa pessoa com a alegria do céu. E que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor. Nós clamamos, Senhor, por todas essas coisas. Te louvamos e te damos graça. No nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer já. Você que tem acompanhado o nosso canal, se inscreva, compartilha, seja uma bênção na vida de alguém. Ajuda nós a propagar o Evangelho, levando ali a palavra de Deus nos lares, através de compartilhar, marcar alguém que você acredita que precisa ouvir essa palavra. Quero agradecer desde já a sua vida, muito Amém. por sair do teu lar, por sair da tua casa e vir até aqui para poder falar um pouquinho de Jesus. Que Deus continue te abençoando. Amém. Se Deus permitindo, futuramente estaremos juntos de novo. Amém. E falando da graça de Deus, do amor dele. Então continua acompanhando o nosso canal, visita a nossa página ali também no Instagram, que é Papo Bíblia também oficial. Temos também a nossa página no Facebook, visita lá. Graças a Deus nós temos mais de 1.000 inscritos já no YouTube. Se Deus quiser, até o final de semana chegamos a 2.000. Então Deus continua te abençoando e tenha uma ótima noite em Cristo.